Isso. Boa noite, tudo bem? Boa noite, todos bem-vindos, tá? Fernando, tudo bem? Fernando, como é que você tá? Boa noite, professor Elias, e a todos aqui presentes. Boa noite, Elia. Boa noite, todo É, mundo. Dida. Dona Edna, tudo bem? Tudo. Boa Thaís, noite. boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Obrigado, Thaís, aí, tá? Por abrir a sala, mais uma vez, como sempre aí, competente, sempre atuante. Obrigado. Pessoal, vamos falar hoje sobre um assunto mecânico e, ao final, a gente vai falar também sobre o Max CPR, tá? E qual é a importância do Max CPR com relação aí a economia de combustível e a Sonda-Lambda. Qual é a referência que a Sonda-Lambda tem sobre o MaxiPé ou o MaxiPé sobre a Sonda-Lambda, tá? A gente vai estar vendo isso aí também hoje, ok? A Sonda-Lambda, vocês vão se surpreender que é um assunto muito atual, né? E um assunto realmente de mecânica especializado em injeção eletrônica, tá? Aguardar mais uns 3 minutinhos que está entrando o pessoal agora, tá? E aí a gente continua, ok? Enquanto isso, pode estar fazendo perguntas se quiser, tá? Fique à vontade, ok? Hum. Elias, o Max EPR trabalha junto com a Sonda Lambda? Com certeza, com certeza. Oi, Mas, Elias, eu sou novo aqui, é a primeira vez, tá bom? Tô só acompanhando. opa, quem é que tá falando? Tá, você é só Samsung SM, como é Meu seu nome é nome? Wagner, eu sou de Belo Horizonte. Opa, Wagner. Seja bem-vindo, tá? Ok. Se você queira perguntar, pode perguntar, Carlos. Se perguntar, pode perguntar, tá? Saber se faz alguma diferença do Masterclass e salário de carro com o Silvestre. Porque a mulher tá dele, eu vi isso. Ah, eu O seu áudio saiu um pouco baixo. Pode repetir novamente, por favor? Se possível, pode repetir. Tá sem áudio agora, tá? Ah, agora sim. já Show de bom bola. dia, Elias, esse carro ano 99, já faz diferença botar o Max CPR e ele já é um motor livre, é bem econômico, na estrada faz em torno de 12 quilômetros. O que é que o senhor chama de muito econômico? Vamos lá, faz quanto hoje? Ele faz em torno assim, de 12 quilômetros, chega com Qua- 12, Quanto? 12, faz em torno 12. de 12, é, Se ele para então, 15 é melhor? se ele fosse para 15, fosse Sim, para 15, não era melhor, não? Ah, com certeza. entendeu? Então é isso que ele vai, quando instalar o Max EPR, ok? É um carro vermelho, é E, o, é o Costa Classico, né? e o que você vai gostar nele não é só a questão da economia, é a questão da potência e o torque que ele vai ter, né? Se ele for com ar-condicionado, então, aí ele vai ficar bom mesmo, porque quando você liga o ar-condicionado, ele perde um pouco a potência, né? Mas quando você bota o Max EPR, tudo isso muda. Vai ficar mais potente, com mais torque, mesmo com o ar-condicionado ligado, tá? E a questão da mecânica, do catalisador, do motor, vai ter alguma melhoria? Como?
a questão da mecânica, catalisador, motor, porque hoje em É dia, isso que, é isso que, é isso que a gente vai ver aqui agora, tá? A gente vai ver tudo isso agora, tá? eu estava vendo que está tudo publicidade, Pronto. Dona Linduína, tudo bem? Fechou. Simon, Cis está aqui com a gente hoje também. Pessoal, vamos lá, Olá, vamos falar. tudo bem? Pode perguntar. Pessoal, Simon, tudo bom, Simon? Olá, professor, estamos bem. Estamos aqui representando o Tocantins na reunião de hoje para falar da Sonda Lambda, coisa boa. Pô, show de bola. Show de bola, perfeito. Vamos lá. Pessoal, todos nós ouvimos falar de Sonda Lambda, né? A gente viu falar que foi a Sonda Lambda, que queimou a Sonda Lambda, que a Sonda Lambda está com luz acesa. O problema da luz acesa, da injeção acesa é a Sonda Lambda. Mas, na verdade, a Sonda Lambda é um sensor de oxigênio. Ele identifica a quantidade de oxigênio. Se ela tem pouco oxigênio, tem uma determinada queima dentro do motor. Se tem bastante oxigênio, tem outra determinada função que ele vai exercer ali, tá? Isso que a gente vai aprender hoje, ok? Então, a sonda lambda nada mais é do que um sensor de oxigênio, tá? Qual a importância dela para a economia de combustível? Total. Ela, em alguns casos mais antigos, é a principal referência que os veículos têm para identificar se a mistura está pobre ou rica, inclusive para proteger até o motor contra aí, é, excesso de combustível, bico travado. Então, ela além de ser fazer com que a central ajuste o combustível, ela também ajuda a evitar uma quebra de motor, por exemplo, tá? Um bico travou aberto, né? Ela vai identificar, vai entrar em modo de emergência. Tudo isso, ela manda informação para a central entrar em modo de emergência, tá? Entenda como esse sensor influencia o consumo, a queima do combustível, o desempenho e o funcionamento correto do motor. Vamos lá. Só um segundo, parece que não está querendo passar esse vídeo. Vamos lá, peraí, deixa eu ver o que teve aqui. Só vou sair e volto rapidinho aqui, peraí, viu? Só um segundo que a gente vai passar esse vídeo. E vamos lá. Sonda lambda e a economia de combustível. Como o sensor de oxigênio domina e queima a queima do combustível, previne quebras e transforma a eficiência do motor. O que é e o como funciona? O componente essencial do sistema de injeção eletrônica é responsável pelo ajuste exato da mistura ar-combustível. Sonda danificada, prejuízo, mais de 40% de aumento de consumo. Quando a sonda lambda envelhece ou trava em sinal de mistura pobre, a central eletrônica injeta combustível em excesso para tentar compensar a leitura. O motor consome até mais de 40% de gasolina ou etanol sem o motor perceber.
Ou seja, a sonda lambda deu problema, travou aberta, travou numa banda larga, travou numa mistura pobre, automaticamente a central perde a referência. Quando ela perde a referência, ela tanto pode jogar muito combustível, como ela também pode não deixar o carro acelerar. Ou seja, o carro perde as informações para saber qual o combustível e qual a quantidade de combustível e ar que esse motor está admitindo. Ou seja, qual é a esticometria, a proporção de ar e combustível que está chegando no motor. Esse referencial a sonda perde. Quando a sonda não manda essa referência para a central eletrônica não tem como fazer a mistura. Não tem como procurar uma mistura melhor, mais econômica, né? E o principal, ele não consegue aí proteger o motor, que essa é a função, uma das funções da sonda lambda, né? Da central eletrônica, do sistema de gestão eletrônica, mas a função da sonda lambda é mandar essa informação, né? Esse sensor de oxigênio, ele fica informando a central qual é a quantidade de combustível necessário para atender o ajuste do pé do acelerador do motorista, né? Quanto mais a borboleta ali da TB estiver aberto, mais vai entrar ar, mais a sonda vai identificar e vai mandar pedir com que a central mande mais combustível. Lógico, tem outros sensores que também ajudam, tá? Sensor de posição da borboleta, sensor TPR, tudo isso aí vai dar aí um ajuste, sensor de detonação, mas um dos principais é a sonda lambda. Você vê a importância no consumo de combustível, tá? A gente fala muito sobre economia de combustível, mas a importância. Eu lembro que um cliente do Max EPR, ele comprou o Max EPR, instalou e não conseguiu mudar a quantidade, só marcava ali 9 quilômetros por litro. E aí eu pedi que ele colocasse no carro, de propósito, etanol, porque você estava colocando gasolina, né, o carro é flex, e colocando gasolina, se ele colocasse etanol, se ele baixasse aquela quantidade, o que que a gente tava identificando? Que tem algum outro componente com defeito. E se ele não baixasse, não estava travada. E ele colocou ali o etanol e o carro continuou marcando 9. A gente identificou que a sonda dele estava travada, né? E aí ele substituiu a sonda lambda e aí colocou o Max EPR e primeiro ele colocou a sonda lambda, né? Quis fazer um teste. O carro dele fez 10, 12 quilômetros, colocou o Max EPR e foi para 15 quilômetros. Qual é a diferença de consumo que ela estava? Ele serve de 9 para um ajuste mais o Max EPR para ir 15 quilômetros por litro. Ou seja, praticamente o dobro, né? Então você imagina o tanto de prejuízo que ele teve durante aí um ano, por exemplo, né? Uma vez que ele rodava para ligeirinho, né? Aqueles transporte rápido, né? Que leva de uma cidade para outra. Então, a sonda lambda ela é essencial, é uma das partes principais, componentes principais do motor, tá? A mistura rica, sobra de ar, né? Excesso de combustível na câmara gera carbonização de velas, válvulas, fumaça escura, contaminação do óleo, do kart e alto consumo. Mistura pobre, sobra de combustível, excesso de oxigênio na combustão, eleva a temperatura interna do motor, gerando pré-ignição, aquela famosa batida de pino, e risco de derretimento de pistão. Olha só aí. Olha só aí os problemas da sonda lambda. Eu lembro que muitas vezes eu estou conversando com algum cliente, né? Eu falo da importância da sonda lambda e já tem mais de 140 mil quilômetros rodados e o cliente insiste que quer utilizar aquela sonda lambda, porque é original. Só que a gente está vendo que a sonda lambda está com problema. Então a gente mostra isso aqui para o cliente para que ele entenda que a sonda lambda ela tem vida útil, ela não é long life, né? Vida para sempre, né? Vida longa, ela tem uma vida estipulada, né? 140 mil quilômetros aí,
né? A partir do CMU a gente já começa a fazer o monitoramento para ver como ela está trabalhando, né? A gente consegue monitorar no scan, consegue monitorar no multímetro e a gente consegue identificar aí a condição dessa sonda, entende? Os três pilares afetados, né? Quando a gente tem aí um problema de sonda, tá? Consumo, garante a dosagem exata, gota a gota, mantendo o consumo no menor nível projetado pela montadora. Olha aí, ó. Essa é uma das funções da sonda lambda. Se a sonda lambda tiver um problema, isso não vai acontecer. Queima perfeita melhora a eficiência da combustão, entregando marcha lenta estável e resposta imediata ao acelerador, certo? Vida útil, prolonga o catalisador contra contaminação por combustível não queimado e preserva a lubrificação, ok? A primeira sonda lambda, a origem tecnológica que revolucionou o controle da emissão e a injeção eletrônica na indústria automotiva, tá? Então, a revolução de 1976, início com uma Bosch e a Volvo, ou seja, a primeira sonda lambda foi iniciada na Volvo, né? Era tanto que alguns mecânicos disseram que vinha na própria Volvo, né? A marca, o nome do veículo, sonda lambda, né? E o carro tinha um alto, uma alta tecnologia com relação à otimização do combustível, né? Criada e produzida em série pela Bosch em 1976, no modelo Volvo 240-260 nos Estados Unidos, desenvolvida para atender às rigorosas leis de emissões da Califórnia, EPA e a CARB, né? Viabilizou o uso do catalisador de três vias no mercado mundial, tá? Então, em 1976, foi aí o início da sonda lambda, não é isso? Função da sonda pré-catalisador, que é a primeira sonda lambda, essa que eu falei a vocês, que é responsável por tudo aquilo que a gente estava falando agora, tá? Então, vamos lá. Posicionamento estratégico, instalada no catalisador de escape antes do catalisador para lei da câmara de combustão, tá? Sinal rápido e oscilante. Tensão que varia entre 0,1 volts a 0,9 volts, várias vezes por segundo para correção instantânea, tá? Ajuste da malha fechada, alimenta parâmetros short train, full trim, ajuste de combustível em curtíssimo prazo, né? Ou seja, muito rápido, né? Consequência de falha. Sem ela, a ECU entra em emergência open loop, né? Queimando o excesso de combustível. Ou seja, ela pode entrar em modo de emergência e simplesmente o carro parar de acelerar. Acendeu a sonda lambda, muita gente já passou por isso, né? E aí a sonda não o carro não acelera. O próprio modo interrompe aí o pedal acelerador, deixando apenas que o carro tenha força para chegar até uma oficina, tá? Sonda, a segunda sonda lambda, evolução para o diagnóstico do catalisador e o refinamento do cálculo de emissões. Ou seja, os carros mais novos, mais modernos, eles colocaram uma segunda sonda lambda. Para quê? Para que ela consiga ali ver se realmente o catalisador está fazendo a função dele, tá? E ela se comunica com o módulo para entender a mistura, para ajudar a melhorar ainda essa mistura, ok? Evolução e a norma OBD2, tá? O surgimento em 1996, que foi o surgimento da sonda lambda pós-catalisador, né? Que em 76 foi a pré-catalisador, foi antes, né? Um padrão OBD2 de 1996 no Brasil, obrigatório a partir do OBD2 BR2, Proncov, né? L6, que o Proncov é quem regulamenta a questão aí do meio ambiente, né? E da controle de emissões de gases, né? Aqui no Brasil, L6, são as novas europeias, já é L6. Hoje nós já estamos na L8, tá? Para quem não sabe ainda, nós estamos na L.
Posicionamento: instalado na tubulação de escapamento, depois do catalisador, ou seja, ela gerencia o catalisador, saber se realmente ele está funcionando, tá? E se comunica com o módulo, tanto para informar os gases que foi queimado pelo catalisador, que foi ali, né, modificado pelo catalisador, como também informa ali se há algum outro elemento ali que ele possa fazer o ajuste do combustível. Tipo excesso de combustível, ou seja, se o catalisador, a função dele é queimar o combustível que não foi queimado no motor, né? Nós já sabemos disso, que o motor queima ali 30% de combustível, o catalisador queima aí em torno de 70% de combustível que não foi queimado, né? A sonda lambda registrou, mandou o cálculo, passou pelo o catalisador, ele tem que fazer aquela queima, ele tem que transformar os gases mais poluentes em menos poluentes, inclusive vapor d'água, e a sonda pós-catalisador tem que registrar e mandar essa informação para a central, para que a central possa cruzar os dados com a sonda 1 e aí ver se está tudo perfeito. Caso não haja, você vai identificar o carro falhando, lâmpada da injeção acesa e inclusive pode dar também modo de emergência, tá? Então vamos lá, sinal estável. Em condições normais, a tensão permanece quase contínua, em torno de 6 e 7 volts. Ora, enquanto a sonda lambda pré, ela trabalha de 1 volt, de 0,1 volts, né, até 0,9 volts, né, o que nós chamamos de milivolts, né? Já a sonda pós-catalisador, ela trabalha muito próximo da outra, entre 6 e 7, né? Ela trabalha nessa proporção, né? Ou seja, quando a gente vai medir pelo scanner, a gente identifica logo se há algum problema na pós e na pré através desse cálculo, que é o cálculo da voltagem, tá? Porque a informação que a central recebe é através de voltagem, certo? Função da sonda lambda pós-catalisador: monitorar o catalisador. Se a segunda sonda oscilar igual à primeira sonda, significa que o catalisador perdeu a capacidade de conversão. A ECU acende a luz da injeção e grava o código P0420. Olha que coisa fantástica, né? A gente, quando bota o scanner, já identifica aí que o problema possivelmente pode ser aí no catalisador, tá? Ajuste fino auxilia na correção da mistura a longo prazo, compensando pequenas variações de desgaste do motor. O envelhecimento natural da primeira sonda, né? Ou seja, ela consegue também aí ajudar a fazer um ajuste, né? Uma vez que o ajuste da sonda lambda pré, a primeira, ela é muito rápido, porque ela tem que formar para que a informação para a CU, para que ela ajuste o tempo de injeção, para que ela traga uma esticometria se etanol com etanol, né, 9 por 1, e se for de gasolina, né, no Brasil, né, 13 por 1, ok? Ou seja, a mistura é rápida. Já a segunda sonda, a mistura é mais lenta, ela começa a fazer um cálculo, é mais longo, e nesse cálculo mais longo, ela consegue fazer essa identificação e mandar a informação para a central, ok? Veículos, quais veículos utilizam, né? Então a gente vai ver isso em motocicletas, em caminhões pesados, né? Presença universal e sensor de oxigênio vai ter nos carros populares todos, todos os veículos que se movimentam hoje tem que ter aí a sonda lambda, tá? Tanto motocicleta como caminhões, como carro pequeno, ok? Aplicação nos veículos atuais, vamos lá. Categoria: carro de passeio, combustível, gasolina, etanol, flex e GNV. Então, todos esses carros que utiliza esses combustíveis, ele utiliza aí a sonda lambda, tá? Convencional ou banda larga AF, tá? A gente vai ver nesse instante sobre o que é essa banda larga AF, tá? Veículos híbridos, gasolina ou etanol, mais elétrico. Banda larga de resposta ultra rápida, tá? Diesel leve e pesado, como diesel S10, S500, Euro 5 e Euro 6. Sonda lambda larga LSU para DPF e EGR, né? DPF e EGR já são aí
um outro sistema que são os carros a diesel, né? Porque a válvula EGR, para você ter ideia, ele recupera aquele combustível que foi queimado para queimar novamente, tá? Ou seja, ele queima a fumaça daquela que acabou de queimar ali no veículo, tá? E motocicleta de injeção eletrônica, gasolina flex, ciclônica aquecida de 1 a 4 fios, tá? A gente vai ver também sobre 1 e 4 fios, ok? Pessoal, tudo isso aí que a gente viu é simplesmente para direcionar o, o, o jato de combustível no motor. Olha que coisa espetacular. Tudo aquilo que nós vimos, que a sonda Lambda faz, é para gerenciar a quantidade de combustível que é jogado no motor. E aí você pergunta, professor, é em todas as, todos os motores? Mesmo monoponto, multiponto, todos. A gente está vendo aqui, ó, injeção monoponto, injeção aqui direto no TBI. Ela controla esse jato aqui dentro. E já no motor 4 pontos, que são a maioria dos veículos hoje, quatro, que são multipontos, né? São quatro bico injetor para 4 pistão. Ele calcula cada cilindro por cilindro a injeção de combustível dentro do motor. Olha que coisa espetacular. Ou seja, tudo isso aqui é controlado pelo central eletrônica e recebe informação da sonda lambda para fazer esse ajuste da quantidade de combustível que vai ser esperado no motor. Olha que coisa fantástica. Inclusive, também nos motores de injeção direta, tá? Ou seja, ele é multiponto, mas também injeção direta, já injeta direto na câmara de combustão. Esses também aí, ele tem aí o uso muito importante aí da sonda lambda, que são as sondas lambda mais avançadas, que a gente vai ver mais à frente, ok? Ok, então a gente deu para a gente entender aí qual a importância da sonda lambda, qual a função da sonda lambda e por que é necessário a sonda lambda estar afiada, estar em dias, né? Pessoal, vamos destrinchar mais um pouquinho, vamos falar mais um pouquinho de sonda lambda. Atualmente, existe dois grandes grupos de sonda lambdas pré-catalisador, banda estreita e banda larga, definido em 5 tecnologias principais, com variações de 1 a 6 fios. Olha a quantidade de sonolâmbulas que nós temos, tá? Classificação por tecnologia e leitura. Banda estreita, conversão dada Finger, né? Medição binária indica apenas se a mistura está rica ou pobre em relação ao ponto estiquiométrico, tá? Classificação dela é o quê? De 1 fio, não é isso? Mas vocês estão ouvindo bem aí? Até agora estão ouvindo tranquilo? Quem pode me dar um feedback aí, se tá tudo ok? Sim, tá ok. O som tá ótimo. Pronto, pronto, vamos então, tá? Vamos lá. Então a gente já identificou aqui a tecnologia por leitura de textão, tá? Então vamos lá. A gente sabe que tem aí 5 principais tecnologias, não é isso? Banda estreita, planar, a famosa sonda planar, né? Construção em lâminas cerâmicas sobreposta para aquecimento rápido. Trabalha com o PWM direto da ECU, ou seja, o pulso PWM de muita raiva, tá? Sensor de AF, né? Leitura linear e precisa, proporção exata de ar combustível em tempo real, residual, né? Ou seja, ela é então, ela recebe o quê? Uma resistência, né? E aplanar sem câmara de referência. Gera um sinal de referência eletro.
utilizada em veículos mais modernos. Então, a gente viu aí as 5 tecnologias, né? E a gente também vamos ver agora a questão dos fios, né? Que ela é um fio só, né? Então, vamos lá. Configuração de um fio. Sinal positivo, aterramento direto na massa do escapamento, ou seja, o negativo é a carcaça do escapamento. Como todos nós sabemos, toda a massa do carro, toda a parte de metal, ela é negativa, porque a bateria é aterrada no carro. Então, se tem uma sonda longa de um fio, eu preciso só do fio da bateria, não é isso? Ou da central. Mas o negativo já é o negativo, tá? Modelos antigos sem aquecimento interno da sonda lambda, né? Dois fios, sinal positivo e terra do sinal negativo. Sistema antigo isolado sem aquecedor, tá? Ou seja, ele vai dois fios, um positivo e um negativo. Ele não é mais que nem a primeira que só vai o positivo, que o negativo tira da própria carcaça, tá? Três fios, sinal positivo e dois fios de aquecedor, que é positivo e negativo. Sonda com aquecedor e aterramento, tá? Vamos lá. Quatro fios, sinal positivo, terra do sinal negativo, dois fios de aquecedor sonda lambda. Ou seja, tem quatro fios, um é positivo e negativo para sonda lambda, né? Sinal de informação, e o aquecedor, que aquece a sonda lambda, né? Ela tem aí dois fios também. Então, isso aí é de quatro fios, tá? Sonda lambda de cinco fios, célula de medição, célula de bombeamento e aquecedor e terra, né? Banda larga, sensor, mais AF, motores modernos de injeção direta. Olha que a gente viu aqui antes, né? A gente falou antes sobre injeção monoponto, multiponto e multiponto de injeção direta. Cinco fios já pertencem aos carros que têm injeção direta, ok? Seis fios, sinal semelhante de cinco fios, mais resistor de calibração copiado no conector quebra-mola, por exemplo, né? Ou seja, a corrente vai com muita força dar ali uma segurada justamente porque existe uma variação muito grande aí nesse sensor de oxigênio, que é de banda larga de alta precisão, tá? Geralmente uso Bosch, ok? Então aqui tá alguns modelos, a gente tá vendo de um fio, tá? A gente sabe que a carcaça aqui ela vai servir como aterramento. Aqui nós temos a sonda lambda de dois fios, né? Um positivo e um negativo, tá? Tem um relé que controla aqui a saída deles, tá? Ou fusível, né? Aqui também tem a Finja, né? Que é a sonda lambda três fios, tá? Esse é o modelo. Sonda lambda de quatro fios. Quando eu falo quatro fios, pessoal, são quatro fios aqui, ó. Um fio é um só. Dois fios, três fios, esse aqui é de quatro fios, tá? Ok? Sonda lambda banda larga, NGK, código de cores e chicote. Ou seja, apesar de a gente não ver as cores aqui desse fio, mas todos aqui têm cores, tá? Todos os fios têm cores, ok? Esse aqui a gente já tem aí já as cores preto, branco, cinza. Ele já vem informando aqui, ó, 12 volts, né, que é o sinal da tensão da corrente da bateria. PWM é o sinal de referência que o módulo utiliza para que ele pegue o sinal de feedback da sinal lambda, se está tudo ok, né, qual a temperatura que ele está, né, toda o sinal, ele vai por isso aqui, por PWM, tá? E a tensão de referência, tá? Corrente de bombeamento e a massa da banda larga, né? Ou seja, aqui é o sinal negativo, ok? Que também é a sonalâmpada também de 5 e 6 fios, né? Esse aqui é da Volkswagen Jetta, Golf, Audi, esses carros têm também injeção direta, ok? Vamos lá. O teste da sonda lambda com multímetro avalia a resistência do aquecedor e a variação média da tensão.
identificando se o sensor está ativo ou queimado. Já o osciloscópio é uma ferramenta ideal para o diagnóstico preciso, pois desenha a onda do sinal em tempo real e revela a frequência e a velocidade da resposta do componente. Enquanto o multímetro capta a leitura simplificada, o osciloscópio detecta travamento imperceptíveis, envenenamento da cerâmica e atraso na transição entre a mistura rica e mistura pobre. Dessa forma, a combinação em ambas as ferramentas geralmente garante um diagnóstico rápido, assertivo e completo da gestão do combustível, tá? Então, a gente tem dois elementos aí que a gente pode estar utilizando para fazer a medição. Tanto o multímetro, que é um teste simples, muito rápido, a gente pega a variação da sonda lambda, a gente pode pegar também no scanner automotivo, mas nós temos uma mais precisa, né, utilizada principalmente nesses carros mais novos, né, de 5, 6 fios, aonde a injeção direta ela tem mais precisão aí de respostas, de sinais, né, e qualquer variação ele consegue aí dar um problema no veículo, uma cena sonda lambda, o veículo dá um falhamento, e aí a gente precisa de um osciloscópio que tem mais precisão aí na informação. E agora a gente vai falar um pouco sobre Maxipr e sonda lambda. Por que a sonda lambda Maxipr ele tem essa importância? Alguém sabe responder, pessoal? Vamos lá, vou interromper aqui um pouquinho para a gente bater um papo aqui agora, tá? Eu nunca vi, não, mas eu acho que os dois trabalham juntos. Um depende do outro aí, pelo Pronto, pouco vamos que eu lá. sei. Manda mais alguém? Mais alguém que arrisca? Vamos lá, quem que arrisca mais? Qual a importância da sonda lambda aí para melhoria e eficiência do MaxIPR? E o que é que o MaxIPR faz que melhora a sonda lambda? Vamos lá? Eu conheci o Max EPR, né? Que ele queima bem a gasolina, principalmente, né? 100% do combustível, e a sonda lambda também faz esse mesmo processo, né? Queimar ou saber o que está queimando do combustível, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Pessoal, a importância do MaxIPR para a sonda lambda é que ele consegue fazer uma queima, ajudar o combustível a queimar mais seco, sem carbonização. A carbonização que contamina a sonda lambda, que trava, que impede com aqueles orifícios que tem na sonda lambda, que a carbonização acaba tapando, acaba ali cobrindo aquilo ali, o MaxIPR limpa aquilo ali. A sonda lambda começa a cheirar o combustível melhor, certo? Quando ela começa a cheirar o combustível melhor, o que acontece? A resposta para essa central eletrônica do que está acontecendo depois da queima dentro do motor é muito mais rápida. Ou seja, eu tenho aí um benefício duplo, eu tenho uma limpeza da sonda lambda, onde ela vai voltar a trabalhar. Isso já aconteceu no Etios, né? A gente instalou no Etios e apareceu no Etios sonda lambda substituída no computador de bordo. E aí o cliente não substituiu a sonda lambda, apenas instalou o MaxIPR, então a gente confirmou que o MaxIPR realmente limpa, a gente já sabia disso, mas teve essa confirmação, tá? E o MaxIPR a sonda lambda vai reconhecer a queima do MaxIPR, e essa informação, quando chegar para a central eletrônica, ele vai baixar o tempo de injeção. Quanto maior o tempo de injeção, menos gasta com combustível. O carro que ele faz 12 vai para 15 automaticamente. Você entende? Ou seja, ela limpa a sonda lambda, e a sonda lambda vai identificar se o combustível está chegando ruim. A própria sonda lambda entra em modo de emergência para não quebrar o motor. Tudo isso porque ele teve essa limpeza promovida aí pelo MaxIPR em muitos casos, que quando a gente vai identificar, o cliente nunca trocou a sonda lambda e já rodou mais de 200 mil quilômetros. Acontece da gente pegar muitos clientes com catalisador queimado, derretido, porque o cliente nunca trocou a sonda lambda.
A sonda lambda chegou, não mandou informação para a central, que havia um bico de injetor travado, né? Porque a gente viu que ele, ali quem dá informação para a central, controlar o injeto de combustível no motor, e aí acabou aí derretendo aí um pistão, quebrando o motor, e muitas vezes é catastrófico que dá cálcio hidráulico. Então a gente já pegou muito cliente aqui já com o catalisador derretido, faltando um passo para quebrar o motor. Ou seja, ele coloca o combustível do trado e pega uma viagem de 500 quilômetros e começa a andar acima de 110, 120 quilômetros por hora. Um bico desse trava porque o combustível está ruim. A central não está recebendo informação do da Suna Lambda. O que é que ele vai fazer? Vai continuar mandando mais combustível. E muito mais porque ele vai achar que está faltando combustível. E o bico vai estar travado aberto, enchendo combustível de líquido. O pistão de líquido. O pistão não pode ter líquido ali. Tem que ter gás. A mistura do oxigênio com o combustível. Ok? Isso quer dizer o quê, né, professor? Que como a sonda lambda é responsável por medir o oxigênio do escapamento, né? É ele que avisa a central eletrônica se o combustível está bom ou está ruim. Aí Isso. é que entra o papel do Max CPR. Por quê? Porque ele vai fazer com que o nosso combustível se torne um combustível bom. Exatamente. Aí, quando esse combustível está bom, de ótima qualidade, a sonda lambda já vai, como se diz, medir o oxigênio do escapamento e vai dizer assim, ó, ok, você vai mandar tanto de combustível para o motor. Exatamente. Show de bola. Você vai botar aquela quantidade de combustível. Nem mais e nem menos. Aquela quantidade. Pessoal, para você ter ideia, a precisão hoje é muito grande nos veículos, tá? É muito preciso as informações que tem que chegar. Para você ter ideia, as informações chegam com sinal PWM, que é o mesmo sinal de computador, né? E a gente já sabe qual é a função do MaxEPR, todos nós já sabemos, né? O que é que o MaxEPR faz? O MaxEPR tem três funções. Tá vendo minha tela aí, Fernanda? Sim. Tá ok. O MaxEPR tem três funções: máxima economia, máxima potência e redução de gases poluentes. Essa redução de gases poluentes é justamente a limpeza do, do, do sistema de alimentação, inclusive da sonda lambda, que ela é referência para sistema de alimentação. Hoje, dos carros mais modernos, a gente tem um outro sensor chamado sensor de etanol, que ele informa a central qual é o combustível a ser queimado, para ele calcular ali também o tempo de injeção e também as válvulas VVTs, né? Que são as válvulas que controlam o comando de válvula, né? Tanto do ciclo Miller como do ciclo Atson, né? Então, o Max Ampere, o que é que ele é responsável? Máxima economia, máxima potência, que aumenta a potência, e redução de gases, né? A gente já sabe o que o Max Ampere vem com o ionizador e o chateador, né? São dois componentes importantes. O principal é o ionizador, que é a parte azul, tá? Esse aqui auxilia o Max Ampere, tá? Olha que coisa interessante aqui, pessoal, ó. Ionizador e jateador, eles trabalham em conjunto para alterar a estrutura do combustível antes da queima, antes que ele chegue aos bicojetores e à câmara de combustão, promovendo uma queima mais eficiente. Ionizador, componente principal que promove os benefícios e é instalado na frota do motor, na mangueira de linha de combustível. Jateador é a segundo componente dos sistemas e é instalado na flauta do motor ou na saída do tanque de combustível após o filtro de combustível, após o retorno. O jateador tem um papel complementar, estabilizar a pressão dentro da flauta dos bicos injetores, tá? Agora, veja que coisa, veja aí essa válvula totalmente carbonizada. Agora, veja aqui, um motor com 6 anos no Max IPR. Tá vendo a diferença?
Agora, olha quando é que o motor começa a ser protegido. Veja bem, no momento, isso aqui foi um teste feito instantaneamente na frente do cliente, tá? Veja o que aconteceu no... Acho que eu pedi ao senhor Reginaldo para entrar no carro, girar a chave, eu contei até três e saiu essa quantidade de combustível aqui, mais ou menos 4 dedos. E depois colocamos o ionizador mais o bico injetor do Max CPR. Ele virou a chave, contou até três e saiu essa quantidade de combustível. Observe a diferença do combustível antes do Max CPR com a instalação do Max CPR. Inclusive, a gente já observou que ele vai ter que trocar o filtro, que o filtro está contaminando a gasolina. O Max CPR já começou a fazer o trabalho de limpeza da gasolina. Toda essa quantidade de gasolina que a diferença dessa para essa seria queimado e jogado no meio ambiente, sem. Pessoal, observou, desde quando o Max já começa a fazer o trabalho dele? Desde antes da queima. Olha a coloração desse combustível, que ia ser queimado do motor, que ia passar pelos bijetores, que ia passar pela flauta, que ia retornar uma parte para o tanque, que ia passar pelo válvula reguladora de pressão, ia subir pela bomba de combustível. Olha o combustível que estava. Olha quando botou o Max aconteceu. O combustível mudou drasticamente para melhor. A limpeza do combustível foi instantânea. É por isso que os resultados é esse, ó. É por isso que o resultado é esse. E isso tem depoimento do cliente. Olha o que o cliente fala do Max GPR. Veja bem, ele e o mecânico dele. Moro na cidade de Borba, Paraná. Sou proprietário dessa Paraty, motor 1.8, motor AP 1.8. E eu instalei o Max GPR em outubro de 2016. Portanto, faz 6 anos e 10 meses que está instalado esse aparelho. E conforme nós podemos ver aqui na nota, o dia 7/8 de 2023, nós trocamos a junta do coletor de escape e verificamos que não há nenhum vestígio de carbonização, nem uma gota de carbonização no motor, provando que o Max CPR ele evita a carbonização do motor, proporcionando ao usuário uma economia tanto de combustível, porque a carbonização é característica de que há uma queima incompleta do combustível. Como ele provoca a queima completa do combustível, então não há como carbonizar o motor. Ok? Obrigado. Pessoal, olha o que o mecânico dele falou do Max GPR, ó. Veja como é que ele diz a postação do Max GPR. E resolve o tema, segundo um exemplo aqui de carbonização. Então, pessoal, a gente viu o quê? A gente viu a mudança do combustível, a limpeza que ele faz antes, né, da queima e depois da queima do combustível, né? Você entendeu? Então, aquela limpeza do combustível acontece o quê? Que ela também vai limpar ali a sonda lambda, vai limpar catalisador, vai limpar a câmara de combustão, tudo aquilo. Então, não é um benefício você ter com o Max EPS, você tem vários benefícios, inclusive o benefício da economia, que é o que mais é almejado pelas pessoas, né? Para você ter ideia, é o que fala esse depoimento aqui, ó. Veja o que fala esse depoimento, tá?
Olha o que faz esse depoimento do cliente, ó. Após instalação, ele fazia 11 quilômetros por litro de combustível esse carro. Ele fazia 11, tá? Que é 11,4. Tá vendo a foto do painel? 11,4. Veja o que acontece depois que ele instala o Max EPR. Aí, seu Noel, olha o quanto meu carro está fazendo agora. Tá na casa dos seus 13, 14. Tá fazendo 17. Pô, 80 quilômetros aqui na BR. Brincadeira? Melhorou bastante, pô. Nem que o senhor falou. O torque também. A potência aumentou também. Ou seja, ele falou que aumentou a potência e o torque. Saiu de 11 para 17, né? Então a gente viu aí a importância do Max GPR em todos os aspectos, não foi isso? Pessoal, fica à vontade de fazer pergunta, tá? Professor Elias, às vezes a pessoa me pergunta assim: e aí, é verdade que o Max CPR limpa o motor do carro? Sim. Agora, ela limpa o sistema de combustão, inclusive o óleo lubrificante do motor. Você vai trocar o óleo, vai estar muito mais limpo do que as trocas anteriores. Ele preserva mais também o óleo lubrificante do motor porque ele diminui a carbonização. Você entende? Porque você imagine se tem um carro que está há 11 anos que você tem ele e você utiliza o Max CPR. Se ele já está carbonizado, ele vai fazer a limpeza ou vai só evitar de carbonizar mais? Ele vai fazer uma limpeza gradativamente, não é uma limpeza agressiva, né? Porque hoje você pode sim estar fazendo a limpeza agressiva, você pode estar ali fazendo a retirada dos componentes e limpar ali, inclusive com casca de nozes, né? Que hoje está moderno, né? Antigamente a gente limpava ali com gasolina ou outro produto abrasivo, né? E químico, né? Hoje não, hoje tem casca de nozes que limpa. Uma limpeza dessa é cara, né? Bastante cara. E você tem o MaxiPay, ele vai limpando gradativamente, né? Ou seja, 3, 4, 5 meses já vai perceber aí que o carro está melhorando cada dia mais. E o melhor, ele não deixa carbonizar. No caso do Etios, a limpeza da sonda lambda foi em torno de 15 dias mais ou menos. A sonda lambda já apareceu sonda lambda substituída. E o cliente, inclusive, tem uma live onde ele deu depoimento. Ele não tinha trocado a sonda lambda. Ou seja, a sonda lambda dele estava carbonizada. Os orifícios lá da sonda lambda, onde cheira o combustível, né, digamos assim, ele estava todo tapado de carbono, de carbonização, né? De cinza, né? Ou seja, no momento que instalou o Max EPR, começou a fazer a limpeza, a sonda começou a enxergar, a central começou a receber informação e aí começou a gente ter aí a referência, a central teve a referência e aí, como ela não tinha anos, ela identificou que foi substituído. Na verdade, foi limpo, entende? Uma prova que realmente perde descarga. Deu uma travada no vídeo e na voz. Pode perguntar, Simon. Cortou. Não, informar que tem um vídeo no YouTube, Oi? tem um vídeo no YouTube de um depoimento de uma cliente nossa que ela colocou o Max EPR em um Siena, ela não viu o resultado. Aí ela foi no mecânico, aí ela trocou a sonda lambda. O resultado é que após ela ter trocado a sonda lambda, o carro dela começou a fazer cerca de 20 km por litro usando o Max EPR. Exatamente. Foi
é, a sonda estava vencida, né? Era um Siena e, e não teve resultado. Como é que ia ter resultado se o carro dela porque a Sunalamba era responsável por informar a eletrônica se está mistura, está pobre, está rico. Aqui a central como fazer aquela otimização. E o carro dele já estava ali, já está, volta tá a tiro, que ele chama, né? É o modo eletivo, né? Essa estratégia no carro dela. Então ela rodava, subia, ela rodava pouco, ela gasta muito. Estão me ouvindo? Pronto, tem um problema na internet, eu troquei a internet rapidinho aí. Pode continuar, viu, Agora Rodrigues? voltou. Ah, então, eu quando coloquei a primeira vez o Max CPR, acho que foi em 2015, eu estava com um Corsa Sedan estilo europeu 1.4. Rodei uns 3.000 quilômetros com ele. A viagem que eu fiz de São José dos Campos a São Paulo, fazia 12,3. Nesse dia voltei e fez 15,3. Depois de rodar 3.000 quilômetros. Aí eu vi resultado. Eu acho que era justamente porque é um carro 2010, né? Tava com Isso, carbonização. Depois que fez a limpeza, aí sim comecei a ter resultado nele. Foi muito isso. bom. Você pegou uma pista longa e aí o resultado foi acelerou um pouquinho, você andou bastante, né? E aí a carbonização foi sendo retirada aos poucos. Quando você passou do meio da viagem em diante, e aí já estava tudo já ali 60% do que tá limpo do que estava antes, né? Então, Foi bem assim mesmo. então vocês entenderam, entendeu aí? Foi bom esse depoimento do senhor. Quem te viu a importância do Max IPR e a relação que ele tem com a sonda lambda, né? Que a gente vai, o que é que vai ter um Max GPR a ver com a peça que já vem no veículo? Eles dois se comunicam bem. Primeiro, né, eles se ajudam, digamos assim. Um limpa o outro, porque fornece uma queima mais seca. O outro identifica que a queima está perfeita, manda informação para a central baixa o tempo de injeção, e quanto menor o tempo de injeção, menos consumo de combustível, né? Tempo de injeção dos bicos injetores. Olha que coisa maravilhosa, né? E a gente que cada vez mais vai estudando aí mecânica e vai aprendendo sobre Max EPR, a cada dia é um surpresa diferente. E a gente traz para vocês para que vocês sejam sempre antenado aí nas situações, tá? Obrigado aí pelo depoimento. Foi um show de bola, viu? Perfeito aí. Esse depoimento casou muito bem aí com o assunto de hoje. Tá de parabéns. Obrigado mesmo. Pessoal, mais alguma pergunta? Ô, professor Elias, Oi, o Max é muito complicado para instalar ele? muito fácil. 15 minutos a gente instala ele. E qual veículo? Não, não, é que a minha intenção é vender o Max PR e eu instalar, fazer instalação para o cliente. Veja bem, existem alguns carros que dá um pouco mais de trabalho. Porém, não é difícil, ok? Tem carro que você instala em 15 minutos, 10 minutos, né? Eu mexi um carro aqui quando estou batendo papo com um cliente, e aí
já saio da frente do capô e venho pro balcão bater papo com o cliente disse, você vai instalar o Max EPR que hora? Já está instalado no carro. Como assim? Eu não estava olhando seu carro no capô, já estava instalando o Max EPR? Já. Eu chego lá, olha, mas para instalar o Max EPR tão rápido assim? Rápido. Tem os carros que tá ressecado, também tem que ter um certo cuidado, e alguns veículos que não tem muita manutenção, infelizmente a gente trabalha, é, se bate muito com isso, né? Com veículos que têm pouca manutenção, além do combustível de péssima qualidade também, que dá aí a gente uma dorzinha de cabeça, né? Mas a gente vai estar sempre equalizando. Então não é difícil instalar, não, tá? E vídeos de instalação, tem mais de 600 vídeos de instalação no MaxGPR. Nosso aparelho tem 14 anos de mercado, né? Então é o único que tem suporte técnico, é o único que tem aí um acompanhamento, é o único que tem um projeto de economia de combustível hoje no mercado, né? Não é à toa que fizeram aí, né, a invenção de copiar o nosso chateador, né? Não tendo Ah, conhecimento técnico, que a nossa principal peça é o ionizador, ok? ok. Então quer dizer que ele não precisa alterar nada no funcionamento do carro, na injeção do carro, nada. Só colocar antes ali Ele não a mexe na adaptação com estabilidade do veículo, não mexe em nada. a dificuldade que aparece. Às vezes é porque algum carro tem um local mais de acesso difícil do que o outro, né? Isso, mas não tem dificuldde. Você instalou Entendi. dois, três, você já pegou o fio da meada, já não para mais. Eu tenho um consultor, José Conceição, se eu não me engano o nome dele, que ele começou a instalar, que fez um curso com a gente, né? Um curso que nós temos curso para quem quer fazer uma XPR de forma profissional. E aí ele fez esse curso com a gente, nível um. Ele começou a instalar um ou dois e aí disparou, tá? Comprando 4, 5, 6 de vez para instalar. Ele mesmo instalava nos carros dos clientes. Virou um expert em instalação, né? É porque eu trabalho com lanternagem de pintura De e, veículo, e martelo de ouro, também. então isso é moleza para você. Então eu imaginei isso. Não, eu faço muita coisa na mecânica também. Mas Então Você, eu conheci o Max CPR agora tem um mês para cá. você vê, nosso aparelho tem 14 anos de mercado, né? Pra você ter ideia, quantos anos nós estamos aí no mercado. E você não vê nenhum aparelho com essa dinâmica, vê? Com live Não, toda não, nunca tinha ouvido semana. falar do Max CPR também, não. É, Uma E, amiga e, minha que estava em Portugal que me passou do Max CPR. Da e Timor, na você, realidade, né? pra você ter ideia, nós da Timol somos a única empresa que tem essa dinâmica. Não tem outra, você pode pesquisar, não tem. A gente tem suporte técnico para acompanhar a instalação por videochamada. Isso é fantástico, né? Você Correto, entendi. consegue ensinar o cliente a instalar o Max EPR. Tem cliente que nunca instalou o Max EPR em nenhum veículo. Ah, Eu sou Uber, eu consigo. Eu sou bom de consertar as coisas aqui em casa. Eu digo, então vamos lá. E chega lá, a gente começa a é, tirar, colocar, pensa que não instala no veículo. Diz, "Pô, é só isso? Ainda tira a onda, né? Como diz o povo. é, é tão simples Só isso assim. para fazer? Eu digo, já está instalado. Então é muito simples. E uma coisa que me fez eu entrar nesse projeto do Max EPR, a assumir o suporte técnico. Ele não mexe na originalidade do veículo. Isso Quando que foi eu li primordial. eu pesquisei sobre ele aqui na Timor, antes uns meses atrás, um mês atrás, eu pesquisei. Aí eu achei lá, eu vi essa parte lá do Max PR, que eu estava olhando os produtos da Timor, né? Uhum. Aí eu vi lá sobre o veículo. Eu fui ver o que era, estava falando sobre o veículo. Aí falou sobre o Max CPR. Aí ali eu li todas as informações ali, eu achei interessante. Isso. E a gente tem canal do YouTube, tem Instagram, Ah, ok. que tem várias instalações, entendeu? Ah, correto. Mas valeu, vou deixar você continuar aí, porque alguém pode querer fazer pergunta também. Pronto. Oi, Eu tô Obrigadão colocando. pela informação. Tamo junto. Eu coloquei no contato aí, qualquer coisa, você pode estar chamando também, tá? Certo? Ok, Tá aí no chat o meu contato. E aí você pode estar me chamando, tá? Dá o tá ok, 919 4012, ok? ok. É, Professor Elias, opa, pode perguntar, meu querido. então, agora eu estou com o Onix 1.0, 6 marchas, e eu abasteço 50 litros de etanol e depois mais 50 litros de etanol. Quando eu fui colocar na gasolina,
Deu uma diferença de o que eu vinha com 50 litros de combustível gasolina, né? Caiu a quilometragem. Por exemplo, fazer 750 quilômetros com 50 litros na gasolina, ele caiu para 680, 690. Já na segunda vez que eu abasteci na gasolina, ele manteve os 750 quilômetros, ou seja, 15 quilômetros na cidade, né? Será que isso aí Verdade, né? foi devido ao mesmo reconhecimento de um combustível para o outro? E isso, lógico, reconhecimento. Quando você muda de combustível, por ter estequiometria maior a gasolina, automaticamente o carro vai subir ali a quantidade de quilometragem rodada, né? Você vai rodar mais quilometragem, né? Isso é Uhum. reconhecimento. Aí você já pegou que você já sabe que a sua sonômetro tá boa, né? Não precisa mais fazer aquele scanner, gastar dinheiro. É, Já economizou esse dinheiro o, hoje. o próprio Max CPR já mostra, já é só ter o controle certinho de o que está dando num ou no outro que a gente sabe que está Exatamente. funcionando tudo certinho. Não sua sonâmbula aí tá perfeita, entendeu? Tá funcionando zerada aí. Ela reconheceu E na você hora que acha entrou que o no, combustível, ela aumentou aí a quantidade de quilometragem rodada. Perfeito. e você acha que no o etanol, se for fazer o teste lá do consumo com ou sem o Max CPR, vai dar o mesmo resultado com a gasolina também? No etanol, ele consome mais. O etanol, ele é hidratado. Agora, ele é hidratado com o quê? Você sabe, não? Não. Com água. Tem 4% de água. E a água dentro da câmara de combustão, ela é o quê? É um perigo. Só que o que acontece? Muitos postos acabam acrescentando, né? Adulterando os combustíveis, acrescentando mais água. É por isso que a gente não aconselha colocar etanol. Por quê? Porque você pode colocar um combustível adulterado e o seu carro entrar em modo de emergência na hora. O próprio Max EPR, você vai ver que se você tiver com o Max EPR e entrar com combustível adulterado, a água vai sair todinha pelo escapamento. Você vai ver a água saindo pelo escapamento. O Max EPR Ah, tem então essa então quer dizer separação. que a gasolina e o etanol também pode ser adulterado. Aí onde está? A gasolina também pode ser adulterada, porém, o etanol que está na gasolina não é o mesmo etanol vendido na bomba. O etanol que está na gasolina é um anídrico. Ele só tem 0,05 de água. Ou seja, praticamente ele não tem água. Você entende? Já o outro que está na bomba tem mais, tem 4% de É água. 4, 5, às vezes até 20%. Nossa. Que botam, né? O normal é só ter 4%, entendeu? Para você ver a diferença. O que que muitos motoristas faziam? Colocava metade de água, de álcool e a metade de gasolina. O que que a gasolina fazia? Separava a água lá no fundo, que a gasolina fica em cima, ela não consegue se misturar com a água, correto? Ela é mais leve, né? Ah, O que acontece com a água? Ela fica diretamente na peneira da bomba, no sucção da bomba. Quando você bate a chave de manhã, a primeira coisa que o carro puxa é o quê? Tá embaixo. é Ah, água. calço hidráulico. Pistão quebra, entendeu? O carro fica falhando, só começa a recuperar depois que esquenta. Não é depois que esquenta, é depois que sai a água e começou a entrar o combustível. Mas já foi danificado, já mudou o tempo de injeção, já bateu pino, já estragou biela, já estragou tudo. Você entende? Então, às vezes a gente faz as coisas sem ter um conhecimento técnico e sem conversar com o mecânico que tem um conhecimento técnico e o próprio motorista ele acaba quebrando o veículo, porque não tem um conhecimento, né? Você entende? Não, Então, é que os caras. Aqui eu sou motorista de aplicativo. Tem um grupo de motoristas de aplicativo. Os caras fazem mais o quê? Etanol, que é barato, né? Comparado à gasolina, paga R$ 3 no etanol, gasolina paga 5,50, 5,80, 5,6, enfim. Aí o cara vai direto no etanol, fala, tá mais barato, vou no etanol. aí ele acaba quebrando o carro mais rápido, corre o risco de pegar um combustível adulterado e quebrar o motor,
E é só ilusão de ótica, porque se você for fazer ali a diferença da quilometragem do combustível, quanto você roda com a gasolina e quando você roda com álcool, não compensa. É só você dividir um tanque 750 dividido por X. Um tanque de etanol roda 600 dividido por X. Aí você vai saber quanto, dividido pelo valor, você, quanto vai custar o quilômetro. E dependendo, Hum, ficar em torno de 20% não compensa. Ah, professor, sim, o que você vai deixar de economizar, você vai gastar no carro. Compensa? Não. E os dias você vai ficar parado? E o risco de você estar correndo de quebrar o motor, de ter que gastar aí não sei quantos mil no motor. Então, É verdade. entendeu? Então, eu hoje sou mecânico e você vê vários profissionais aí de alto gabarito, ele falar, né? Colegas meus falando, para não usar etanol, né? Você tem ideia, a Toyota mesmo tem um Corolla que ele tem 8 bicos injetores, 4 de baixa e 4 de alta. E quando dá problema nos bicos ali, é por causa de etanol. Gasta 20 e poucos mil reais, 30 mil reais de despesa, entendeu? Então, é isso. Ok? Não, e eu peguei informação do o dono da Nissan, o senhor Nissin, não te falando diretamente com ele, mas falando com a vendedora, né? Falou que ele não, o Sentra dele é só a gasolina, ele não autorizaria no Brasil porque correria o risco do brasileiro colocar etanol no Sentra dele. Falou, eu não venderia meu Sentra no Brasil porque não quero etanol no meu Sentra, é só gasolina. Aí Exatamente. dá para ver que o cara sabe como estraga o carro, né? Não, com certeza. Se você for. Tem muita coisa. A gente que vive de mecânica aqui constantemente, a gente pega coisas aqui que absurdas, né? Teve mesmo. Eu cheguei pro cliente uma vez e disse: pode jogar o combustível tudo fora, seu combustível não presta para nada. Aí, como Nossa. assim? Eu acabei de abastecer 300 reais. O mecânico me chamou de lá e disse: rapaz, você tem muita coragem, viu? De mandar jogar esse combustível tudo fora. Eu digo: pode jogar tudo fora, não presta para nada aí. Aí só presta para lavar peça, e olha lá. E aí o cliente tirou todo o combustível e colocou outro combustível que eu indiquei o posto. Inclusive, fui até comprar com ele. Quando ele botou na chave, o carro pegou, que ele deu uma volta, disse: eu não tô nem acreditando, não. Que todo esse problema era só o combustível, digo, era. Aí eu fui de aprendizagem com o aparelho, tudo direitinho, e o cliente foi embora. Aí o cliente roda bastante, ele trabalha nesse negócio de energia, meu nome, hidrelétrica. Então ele estava aqui em Paulo hum. Afonso, foi para outra, aí no Mato Grosso, eu sei que de vez em quando ele manda mensagem: professor, o carro tá novo, viu? Aquela lição que o senhor me deu foi show de bola. Nunca mais eu paro no posto para botar nem etanol, o carro dele é um Cruzer. E nem coloco, Chevrolet Cruze, e nem coloco também álcool no meu carro e nem vou colocar em qualquer posto. Eu vejo primeiro a gasolina, só coloco aditivado, porque eu não conheço. Por isso, se não se compra aditivo, a aditiva talvez eu vou colocar, né? Então, É. a gente pega tudo isso aqui, entendeu? A gente já peguei, por exemplo, marcha essa semana e o cara colocou etanol e simplesmente quebrou junto com o cabeçote, né? Ele É gastou o aí, prejuízo. ele gastou aí quase 4 mil reais. Não, a gente tá vendo o que tá acontecendo, a gente tá na linha de frente, né? Então, quando a gente passa a informação, a gente passa a informação do que a gente vivencia, não é isso? Pessoal, já estamos passando do horário, o papo está maravilhoso, mas infelizmente nós temos que partir para descansar nas nossas camas, né? Tá todo mundo aqui já dormindo, o assunto é bom, o assunto é gostoso, mas a gente tem mais aí para a semana, tá bom? E aqueles que Valeu. E aqueles que desejam fazer o curso de mecânico especializado em economia de combustível, consultor especializado em economia de combustível Max EPR, tá lá já. Só me pedir que eu mando aí o link, tá? Pode comprar até em 12 vezes aí de R$ 31. Então, se profissionalize, se especialize, que aí vocês vão vender Max EPR aí, vai ser o melhor vendedor da sua equipe, ok? Tchau, pessoal, e até semana que vem. Tchau, boa noite. Ok, boa noite a todos. Valeu, boa noite.